Alô? Eita. Meu cordial bom dia para todos que estamos aqui, né? Os encarnados e principalmente também os desencarnados, seja agraciado por essa presença de todos nós que estamos aqui. Que Jesus nos abençoe, nos guie e nos eleva ao nosso pensamento, nos tranquilizando os nossos corações e a nossa paz interior. E esse bicho aí tá com mau contato. Tá ligado? Não, mas ele tá com mau contato. É certo. Coloca no mic 1. Alô, alô. Oi, ó. Oi, oi. Tá com mau contato. Agora tá essa daí. Cancela na gravação. Com vontade. Alô, alô, alô. Tá? É porque tem um mau contato, eles não estão conectando direito, né? Tirou a minha concentração. Então vamos, gente. Vamos nos tranquilizar. Vamos adotar o silêncio para poder rever as nossas ações e tomar as nossas atitudes. Que as bênçãos desça sobre cada um de nós, nos alegrando, nos deixando agradecer a cada um de vocês que faz presente e construímos esta casa, aos irmãos em Cristo. E a paz do Divino Mestre seja entre cada um, a boa vontade de servir. E Rita para ler um minuto de sabedoria. Bom dia. O amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra que verdadeiramente não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau. Amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro é o das mães, que sabem amar com renúncia. Graças a Deus. Nós temos o palestrante Marquinhos Campos nos trazendo o tema Encontrando Deus no Deserto. É bem interessante esse tema, deixa a gente curioso. E lendo um pouco aqui do Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar e seguir o bom caminho. Aos pobres em espírito que antigamente habitava a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede, em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda a graça de pô-lo ao alcance de todos. Vós, encarnados, que estáis nas dificuldades e procurai a luz que a verdade de Deus me ajude para fazer brilhar aos vossos olhos. A humildade é a virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos. E todavia, sem a humildade podereis ser caridoso para com o vosso próximo.
ou não, porque esse sentimento nivela aos homens. Diz-lhe que são irmãos, que devem se entreajudarem-se e os conduzir ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtude, que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aqueles que nos salvou. Recordai suas humildes que faz tão grande, e os colocais acima de todos os profetas. O orgulho é terrível, adversário da humanidade. O orgulho é terrível, adversário da humanidade. Se o Cristo prometia o reino do céu aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam em que os títulos e as riquezas são recompensas dadas aos seus méritos, e que a sua essência é mais pura para que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus lhe retira, o acusa de injustiça, horrisão e cegueira. Deus vos distingue pelos corpos. O involuntário do pobre não é o mesmo que é a do rico? O Criador faz duas espécies de homem. Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribui nunca as ideias que nascem em nosso cérebro orgulhoso. Está aí a palavra do Evangelho, graças a Deus, passando aqui para o nosso palestrante, que faça-nos entender, encontrar Deus no deserto. Muita paz. Iraí, desliga por gentileza só a luz aí. Pronto. Bom dia a todos e a todas. Sempre vou estar cumprimentando também aos desencarnados que sempre assistem às palestras, e espero que de bom algo seja retirado daqui hoje. Pessoal, esse é um tema bastante interessante. Eu não sei qual é efetivamente o deserto de cada um carrega o seu. E deserto aqui quer dizer aquele momento de sofrimento, aquele momento de angústia que nos deixa assim. Quando a gente pensa em deserto, a gente imagina que seja um ambiente inóspito, quase sem vida, e um ambiente em que você, se for visitá-lo, tem que pedir muita coragem a Deus se não estiver preparado para voltar, dada a dificuldade de estar lá. Então essa exatamente é a pedagogia pela qual, quando estava eu a preparar essa palestra, imaginei. Quem era ou qual o deserto da mulher tida como hemorroísa, ensanguentada, que aparece nos evangelhos bíblicos? O deserto dela era continuar a sofrer por mais de 12 anos com fluxo sanguíneo. Aquele homem que tinha problema nas pernas, que estava lá no tanque de Siloé há mais de 20 anos, o deserto dele era não conseguir andar. Para o cego enxergar, e para o filho pródigo era a sua volta à casa do pai. Mas tem outro deserto que é bastante tratado na Bíblia. E todo mundo, quando fala em sofrimento, se lembra de Jó. E por quê? Jó, através de sua existência, propõe como manter a fé, mesmo quando tudo parece perdido. E eu acho que por aqui é o mote do qual a gente vai tratar essa questão. Sobre o contexto da gratidão de Jó, mesmo em meio às perdas e sofrimentos, quais foram elas? Lembro a vocês,
Jó perdeu tudo que tinha. Imagine que nós somos Jó nesse instante. Se a gente perdesse os nossos funcionários, os animais de estimação, todos os filhos que a gente tem, numa única e devastadora perda, mesmo assim a gente agradeceria? Atitude de fé. Em vez de se revoltar, Jó reconhece a sabedoria de Deus. Ele se prostra, adora e pronuncia palavras de gratidão. Ufa! É claro que nós não estamos no nível de Jó. O nosso game está muito mais distante do game over do que do início, né? E qual foi a lição que Jó nos ensina? De que devemos ser gratos a Deus tanto nos momentos de prosperidade, e aqui muita gente não é, ou é, mas na adversidade, pois tudo, e aqui é onde a gente precisa fazer a entrega. É fácil? Não. Assumir que tudo está no controle dele não é uma ação fácil. Ante a tudo que a gente vive, todo deserto emocional, todo problema que a gente tem que viver. Portanto, é um exemplo de fé, a de Jó, inabalável, que reconhece que Deus é bom, como, sinceramente falando, humanamente a gente reconhece que Deus é bom o tempo todo quando a gente está no desespero. A gente pode dizer assim, não, Deus, não é que vai dizer, Deus é ruim, mas pelo menos se pergunta por que Ele não age assim. A gente vai responder ao longo da palestra. Mesmo em meio ao sofrimento, Ele tem um propósito. Qual? Eu procuro isso há um bocado de tempo, viu? Para as nossas vidas. E aqui está outro exemplo. Imaginemos que Daniel, lá na cova dos leões, ele tinha cada um leão desse pronto para devorá-lo. Imaginemos nós que cada leão desse é um problema que a gente tem que carregar. E quem de nós vira as costas para os problemas e faz essa verdadeira entrega para Deus? De verdade. É claro que a gente pode fazer num ou no outro, mas 100% às vezes a gente não faz. E é esse leão que vai nos devorar. Pode ser o leão da impaciência, da imprudência. Repito, a gente vai ver ao longo da palestra. Então, o que é fé? É agradecer sem ter recebido. Não, Márcio, a gente agradece só quando recebe. Eu não estou falando disso aí, estou falando de fé. Mas na certeza de que já tem. Quais intencionalmente eu grafei de vez dessas palavras? Fé, agradecer, certeza e já ter sem ter. Esse é o detalhe. É a gente imaginar, visualizar como já tendo. E aí a física quântica entra nisso. A lei da atração, a lei do retorno. Não deixe de assistir aquele filme lá, esqueci o nome dele. Todos são bons, mas tem um lá que vai tratar exatamente disso aqui, tá? Portanto, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E o que é o deserto, né? O que é que esse danado provoca na gente? Provoca uma marretada no nosso ego, uma destruição. Mas isso ocorre de maneira efetiva? Nem sempre. Nem sempre a gente quer dar um passo atrás para ganhar 2, 3 adiante. O ego é o que nos sustenta no orgulho, na raiva, na mágoa, na vingança, num monte de coisa. Num monte de leão que acaba por nos perturbar. E aí, 1 minuto e 30, tá? E aí eu trago um cara que, quem já assistiu várias palestras minhas, eu gosto muito dele, que é Rossandro Klinger. Porque além de ser espírita, ele é psicólogo, professor, tem vários livros publicados. E ele tem uma pegada que eu julgo muito interessante com relação a como ele trata a palestra da doutrina espírita aplicada à luz da psicologia. E como eu acho isso bastante interessante, ele vai mostrar como é que um pai teve que ter seu ego rebaixado para ver a glória de Deus. Pode soltar. Tem um amigo que me contou uma experiência que ele passou quando a filha dele adoeceu. Primeiro, o diagnóstico foi meio severo e ele ficou um pouco tranquilo, afinal de contas ele podia levar para o melhor hospital de São Paulo e pagar o que estavam cobrando, R$150 mil por mês de tratamento,
convicto que com isso estaria tudo resolvido. Aí estaria a segurança que ele tanto precisava. E a esposa sempre dizia para ele: seria bom a gente pedir ajuda a Deus. E ele dizia: acredite, ele não tem como pagar esse plano. E ele foi para o hospital, uma vez que ele tinha condição desse tratamento, que era um tratamento que não era diferente do que poderia ser oferecido em nenhum país do mundo. Mas ele percebeu que não adiantava somente o dinheiro, porque muitas vezes os médicos tinham outros pacientes também. Mas ele lembrou que ele conhecia o ministro da saúde. Ele ligou para o ministro, que ligou para o diretor do hospital, que fez com que os médicos, se sentindo obrigados por essa ligação, dessem uma assistência diferenciada à filha dele. Foi quando a esposa disse: seria bom a gente pedir ajuda a Deus. Aí ele disse: Deus não conhece o ministro da saúde como eu conheço. E a criança não melhorava, ela só piorava. Depois disseram para ele que certamente ele precisaria fazer um tratamento fora do Brasil, com algumas descobertas mais recentes, experiências. E no avião, a esposa disse: seria bom a gente pedir ajuda a Deus. E ele disse mais uma vez: mas Deus não tem esse conhecimento que esses médicos têm lá fora para ajudar a nossa filha. E depois de todo esse percalço, que ele usou o dinheiro que ele tinha, que ele usou os conhecimentos que ele tinha, que ele usou todas as possibilidades que estavam a seu alcance materialmente falando, a filha não melhorava. E somente quando ela estava num quadro muito crítico, e depois de um deboche que certamente Deus, que é um Pai muito amoroso, nem liga, nem se choca, que compreende a nossa arrogância, compreende a nossa fantasia de acreditar nas próprias forças, certamente esse Pai amoroso esperou esse filho cair em si e entender que a fonte de todos os recursos e a nossa primeira busca tem que ser Deus. Foi quando ele finalmente, percebendo que nada do que ele tinha era suficiente para curar a filha, ele se ajoelhou, chorou, pediu a Deus perdão por ter ignorado e pediu ajuda a Deus. E ainda disse: sei que por causa da minha atitude arrogante e petulante, eu nem mereço, mas por ela, pela inocência dela, eu te peço que cure minha filha. Embora os médicos tivessem dito para ele naquele mesmo dia que o quadro dela era irreversível, estranhamente, para muitos, mas não para quem confia em Deus, a criança começou a melhorar. E de um quadro irreversível, de uma doença rara, ela se tornou completamente curada. E ele entendeu, naquele deserto que ele passou, que é exatamente nesses momentos que finalmente todas as nossas forças materiais se esgotam muito rapidamente e vivemos uma experiência. Então, é esse trecho, eu tive que assistir tudo para fazer o recorte que eu queria. Então, é esse trecho que eu falei sobre a marretada no ego. A petulância de achar que por conhecer ministro da saúde, por ter dinheiro, por poder fazer o que queria, rebaixou ele. E aí o orgulho foi esmagado. E como disse Rossandro, por Deus nem olhar para essas coisas, atendeu ao pedido. E aí certamente ele compreendeu. E compreendeu tanto que esse exemplo que ele tinha do sofrimento da filha chega a uma palestra dessa, que chega até aqui. Então esse moço, ele nos ensina isto. Depende de cada um praticar. É fácil? Não. Não há como em uma única encarnação a gente corrigir vários vícios de encarnações passadas. É possível, dentro das 70 vezes 7, que dariam 490, a gente pelo menos tirar aí umas 20, 30, quem sabe mais um pouco? É sim. Agora, para isso, como ensinou, assim como nós perdoamos, assim aqueles que nos têm ofendido, nós também vamos receber o perdão. Isso aqui tem que ser prática. E eu tenho que começar pelo meu exemplo. O meu deserto. Já que hoje é dia das crianças, eu tenho que falar disso. Yuri, titio aqui estava 20 a mais. Ó, sou eu, né? O meu irmão não, tá? E esse moço, desde 2 anos que nós lutamos com terapia com ele. Por ter problemas de linguagem, nós começamos a procurar resposta através de diagnóstico, de terapias, consultas com neuropsiquiatra,
neuropediatra, perdão. Até aqui, esses 2 itens, a gente não encontrava melhora, de verdade. Júnior, filho de Iraíde, foi quem disse que existia essa casa há aproximadamente 3 anos atrás. Eu era um espírita não praticante, porque eu fazia o evangelho toda semana na minha casa. Porém, eu assistia eventualmente uma palestra em Cajazeiras e muitas pelo YouTube. Fato é que vim para cá. Por quê? Por que eu falo em vir para cá? Geralmente quem está aqui tem problema. Como eu disse quando eu estava aqui pela manhã, ninguém vem para cá, eu vou para lá para pegar um livro na biblioteca e vou aprender sobre espírito, romance espiritual. Alguém faz isso? Não. Quando o sapato aperta de verdade, aí a gente começa primeiro a rebaixar nosso ego. Rapaz, eu vou. Porque nós andamos vários. Então, pelas recomendações, viemos aqui, o trabalho na casa, a gente entendeu o porquê, e aí o detalhe, a gente veio por ele, e hoje a gente fica por ele, por nós e pelos outros, encarnados e desencarnados, como a gente fica aqui numa reunião mediúnica, assistindo quem a gente nunca imaginou, e até pagando débito, como eu, numa reunião mediúnica que tive que pagar de uma vida passada um débito a um inglês. Mas isso fica para outro momento. E aqui a gente entende que a encarnação ela tem um propósito, como eu disse antes. E a família ela é um projeto de Deus. Portanto, se alguém tem o seu deserto, que não necessariamente pode ser parecido com o meu, que a gente tem que procurar entender e a doutrina nos auxilia. Lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item, que é o 7, que trata da paciência, que diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais quando sofredes. Bendizei a Deus que... Agora aqui é onde não é fácil. Assumamos. Deus, obrigado por tudo que eu estou passando. Isso é para a nossa evolução. Eu ainda não cheguei nesse estágio. Estou perto. Às vezes a bola bate na trave. Mas a gente tem que entender que a gratidão também é poder. Então, pela dor vos marcou a glória de Deus. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar. Isso aqui eu pratico lá em casa. Fica só para vocês 3. Depois eu dizer o restante do trailer. Ali só foi um, tá? Além da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus, a caridade que consiste, olha essa, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. É ou não? Ei, me ajuda aí. Aí você dá, pronto, se livrou. Empresta teu ouvido a uma pessoa para repetir a mesma coisa 20 vezes. Vai alguém que está com Alzheimer e depois tu me diz se não é mais fácil dar 50 conto a alguém. Porém, muito mais penosa e meritória é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento do nosso sofrer e para nos porem à prova da paciência. Até aqui eu falei um pouco de mim. Daqui para frente é com vocês, tá? Qual o seu deserto? Marcos, meu deserto foi uma traição ou separação. E eu descobri no celular. E aí a gente findou. Aquilo que você disse, que aqui é um propósito de Deus, um projeto de família, aqui acaba se desfazendo por falta de quê? De harmonia, de compreensão, de orgulho exacerbado. E a gente vai pagar o preço disso aqui, sabe quando? Nessa existência já, quando as coisas começam a não dar certo. E você vê, mas isso aqui estava indo bem, mas você não sabe que pode ter surgido daqui. Ó. Outro, vingança. Essa palavra aqui é a que mais aparece aqui na reunião mediúnica. Cobradores de vidas passadas. Aliada à mágoa e ao ódio. Esse sujeito, ele deu várias facadas na esposa na frente da criança. Isso aconteceu recentemente. Eu ia colocar o vídeo, nem vou colocar porque é muito, sabe? A esposa, por ter sido morta a facadas, porque traiu ele, no caso, e ele disse que ele podia ter terminado.
Tá, é verdade. Ela podia ter terminado antes de trair. Mas isso lhe dá o direito de assassiná-la? E por que você não libera ela e tenta ser feliz de outro jeito? Porque como a gente aprende tanto aqui como aqui, quem faz o mal é quem tem débito. É ela que estava devendo a ele. Agora, ele está muito mais a ela. Então, a esposa pode se tornar uma obsessora do sentimento de vingança em relação a ele. Depressão e ideias suicidas. Se esse aí é o seu deserto hoje, ou se você conhece alguém, recebe forte influência de nossos cobradores de vidas passadas. Ou dessa, como eu disse, a traição e outros, quando a gente fica com a mente puxando esses caras que estão aqui, com pensamentos negativos, com pensamentos que nos arrebaixam, eles se aproximam. E a partir dessa proximidade, eles intuem em nossa mente essas ideias que faz engrossar o caldo da estatística de pessoas que acabam aqui. E o que fazer? Isto. Quantas vezes ao dia? Até você se livrar um pouco. Mas Marcos, a minha ansiedade e o meu medo são os meus desertos. Tipo, eu vou fazer um exame, já fico com medo de dar tudo errado, tudo taxa alta. Se eu for a um cardiologista, já acho que vou sair lá com uma bolsa cheia de remédio e estou lascado, como diz a história. Mas eu tenho uma vontade enorme de visitar meus parentes em São Paulo e tenho que ir de avião. Não vou de carro, porque é muito longe, e de avião eu não vou. E aí fica fazendo videochamada, porque não tem coragem de pegar. Esse pode ser um deserto. E o deserto do medo, ele está não só no avião, mas num monte de coisa, de animal, medo de falar em público, vários tipos de medos. Olha a cara da criatura. Tem ou não tem consciência de que fez coisa errada? Tem. E isso aqui traz culpa. A culpa é fruto de algo que causou vergonha. E nós temos também um processo de rejeição. Então são outras formas de a gente encarar os nossos desertos. Drogas, álcool, sinônimo de baixa estima e sinônimo de também obsessão. Quem é médium, se for a um local onde tem muita bebida, vai estar vendo mais desencarnado do que encarnado. Porque eles sugam essas energias da bebida, também daqui das drogas, e isso geralmente é uma fuga da realidade dos problemas que cada um está sofrendo. Ninguém vai tomar uma cerveja ou usar qualquer tipo de entorpecente porque está feliz. A grande maioria das vezes é porque está sentindo algum desprezo emocional e tenta buscar fuga nisso aqui. Marcos, eu conheço alguém, porque geralmente quando tem aqueles programas de televisão, vai fazer uma pergunta e diz, um amigo mandou perguntar. Então vamos lá. O amigo que está desempregado, que está com problema financeiro, ele perdeu o emprego, então ele não vai ter mais uma renda mensal. E aí vê sua água sendo cortada e mais despejado da casa onde estava alugada. É ou não é um deserto isso aqui? E se for um pai de família, como é que vai administrar isso aí? Então veja, isso aqui, a depender da situação, pode levar a isso aqui. E os obsessores estão aqui, ó, dizendo, vem meu filho, que tu vai me pagar pelo que tu fez lá em 1730. É assim que a banda toca, tá? Marcos, não foram estas. O meu deserto é ter sido humilhado. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou tão boa porque se eu tivesse uma irmã gêmea eu ainda gostava de mim. Eu ainda tenho mais qualidade do que ela. Pois é. Mas o sofrimento também causa processos de deserto emocional. A pessoa que é humilhada pelos amigos, pelos parentes e que não sabe administrar essa emoção. Agora há pouco a gente estava na reunião mediúnica, foi assistida uma irmã nossa, e eu prestando muita atenção no atendimento, fazendo doação de energia, e ela disse, eu já fui ao médico, foi pedido todos os exames, não tenho nada com relação à questão bioquímica. Foi feito tomografia, não tem nada na cabeça.
E aí, onde é que pode estar a questão? Aqui, ó. Em alguma coisa que pode estar causando esse sofrimento emocional. E aí, que bom que já não tem o problema de ordem física. Sendo tratado emocional já é um grande avanço. Então, às vezes você está naquela família em que parece que todo mundo dá certo, menos quem? Você. Eu me esforço, Marcos, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu faço mais até do que os outros, mas nada dá certo. Pode ser, como eu mostrei atrás, em razão de todo aquele episódio que a gente tem de elementos de vidas passadas. Mas outro deserto, e bastante pesado, é o diagnóstico de uma doença. Quando você pega aquele exame que você está detectado com alguma doença que precisa de um critério, de um avanço mais tecnológico, de uma precisão médica. Quando você recebe isso, é um baque grande. Ou em você, ou em alguém da família. Eu vivi isso com meu pai, que ele teve um CA. E ele desencarnou sem saber, porque a gente sabia, inclusive os médicos, que se ele soubesse, dada a idade, e todo o distúrbio emocional que poderia causar, era muito mais provável que ele pudesse ir antes do tempo que foi, em razão de toda a situação. Então, isso aqui pode causar, com certeza, o deserto. E esse? Quando a gente perde alguém que a gente ama. Né? Não lembrar só agora, no mês de novembro, não. Falando, de repente você está almoçando, olha para a mesa e diz: naquela mesa ele ficava sempre e me dizia coisas. Lembra dessa música? Então, naquela mesa, é engraçado que naquela mesa, naquele lugar, naquele canto, parece que as coisas desmaterializaram, mas elas persistem. Então, a gente tem que entender, uma das coisas que eu acho que deveria existir dentro das escolas era educação espiritual. Sem ser aquela que a gente já tinha que aprender, negócio de catecismo, de não sei o quê. Não, uma coisa ampla. De repente levar alguém católico, evangélico, espírita, de outras instituições, para que pudesse falar sobre a morte. Porque o choque é muito grande quando vem para cá. Se você não está preparado, esse cara aqui pode ser vamos para a universidade, Rita, pode ser um pós-doutor em neuroanatomia. E levou um baque desse com a esposa, com o filho, ele nem na universidade vai mais. Eu vou contar um exemplo que eu vi das palestras que eu assisto. Um senhor estava dando um podcast e foi perguntado pelo entrevistador porque ele era um andarilho. E ele foi para o programa. Por que é que ele se tornou andarilho? Aí ele disse que ficou meio assim, em silêncio. Aí o cara insistiu: mas você não quer falar? E ele balançou com a cabeça. Isso lhe incomoda? Então tudo bem, se você não deseja. Mas aí ele falou. E como pode ser vários desses que andam aí pelas BRs, foi o exemplo dele. Ele disse: olha, eu era casado, muito bem casado, e eu acabei por sendo traído pela minha esposa, morando numa cidade pequena. E isso quando veio à tona, e aí em Hertz, quando a gente olha a escala de Valkins, a vergonha é a pior de todas as energias. Você vibra aqui na base da pirâmide. Sabe o que aconteceu? Ele só tinha duas opções: ou matar ela e ele e depois ser preso, ou três, no caso, se suicidar, e a quarta, ir embora. Ele disse que, sem dizer a ninguém, pegou um saco, botou umas 2 parelhas de roupa, e até hoje a família não sabe onde ele está. Teve um lado positivo? Teve. Não ir lá para o umbral passar um bocado de tempo porque assassinou alguém, como aquele do início. Então são traumas emocionais que, se você não ponderar, você pode pagar caro. Eu gostaria de falar desse filme, que para mim, já assisti 2 vezes, eu acho que vou assistir de novo. Recomendo quem não assistiu, que é um livro chamado A Cabana. Aqui nós vamos encontrar a sinopse do livro, que diz: A Cabana narra a história de Mac, um homem devastado pela dor e pela culpa, em que, após o rapto e assassinato de sua filha mais nova, Missy, 4 anos depois, Mac recebe uma carta misteriosa de Deus.
A gente pergunta, como assim? Convidando-o para regressar à cabana onde a tragédia ocorreu. Lá, ele tem um encontro transformador com diferentes representações da Trindade cristã. Qual a Trindade? Papai, representada por Deus, Jesus, o próprio Jesus, e Saraiu, o Espírito Santo, que o guiam através de reflexões sobre amor, perdão e a natureza do sofrimento, do deserto emocional, levando à reconciliação e à cura. Imagine um casal que tem 3 filhos, dentre eles uma menor, de 4 anos de idade, e vão acampar. E nesse acampamento eles vão felizes para passar o final de semana. E olha o que aconteceu. É o trailer do filme, tá bom? O carro sai em 20 segundos. Onde que ia, madre? Acha que a princesa devia ter um vestido vermelho que nem o meu? Vermelho com filho. Cadê a missa? Messi! Cadê a Messi? Desculpa, ninguém a viu. Messi! Messi! Eu te vi muito. Não sabia o que fazer. Siga os seus pecados, está? Acharam um caminhão nas montanhas. Eu sinto muito, Sr. Phillips. Baseado no best-seller mundial. Você precisa de ajuda? Eu também. Que tal um jantar hoje? Talvez outro dia. Desculpe. Nós já perdemos tanto. Eu não quero perder você também. Do produtor de As Aventuras de Pi e Um Sonho Possível. Apareceu uma carta na caixa de correio, sem nenhum rastro na neve. Você não está pensando em voltar lá. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você sabe que isso não é uma boa ideia. É loucura, mas é só o que eu tenho. A lareira está acesa, se você quiser se aquecer. Mackenzie Allen Phillips. Eu estava ansiosa por este. Eu estava ansiosa por este dia. Aí. Onde ela aparece? Allen. Pronto, gente, eu quero essa parte. Então veja, um pouco do trailer. E aí, essa aqui é a figura que na obra representa Deus. Isso choca ou não? Para quem não tem a mente aberta. Como você vai colocar uma mulher representando Deus e ainda por cima negra? Pois é, você precisa tratar seu preconceito. Porque isso aqui é uma representação do qual nós não estamos comumente preparados. Pode ser assim com quem você não queria aceitar que ele é daquele jeito? Com um homossexual, com alguém que é de uma religião de matriz africana, com um monte de coisa que você não quer porque não é do jeito que você quer. Então, já é o suficiente. Aqui, a gente vai encontrar, como eu disse, um casal, tem 3 filhos, está faltando outro aqui, mas eu peguei essa foto, indo em busca da alegria. Porém, naquela cabana onde ele jogou as coisas, encontrou a filha morta. E aí vem a dor e o sentimento de culpa. A cabana simboliza nossas dores. Cabana é aquele lugar de encontro. E onde vai ser esse nosso encontro? Com as nossas dores. Aqui, como eu disse, tem a figura de Jesus, Mac, como sendo o pai da Missy, que recebeu a carta de papai, representada aqui pela mulher negra, Deus, e Saraiu, o Espírito Santo. Repito, recomendo, é um super filme para quem desejar assistir. E aqui vai causar toda uma reflexão sobre ele, Deus. Por exemplo, por que existe sofrimento no mundo? Aqui a gente aprende um bocado. Só eu que sofro, todo mundo. Tenha calma, debregue. O que fazer diante da dor? O filme ensina e aqui também a gente aprende. Deus se importa e sofre conosco? O sofrimento atrai nossa atenção para Deus? Com certeza. Não devemos lamentar, ou seja, fazer como Jó, agradecer. O sofrimento molda nosso caráter? Sim. Porque é o momento em que ou você entorta de uma vez até quebrar o cipó, ou você se apruma. É uma escolha.
Deus extrai algo de bom do nosso sofrimento? Sim. Deus espera nossa decisão de entregá-lo às nossas aflições? Com certeza. Portanto, o quarto aqui que está lá no Evangelho não quer dizer parede, quer dizer mente. Quando nós orarmos, devemos o quê? Entrar no nosso quarto, fechar a porta dos sentimentos ruins, orar ao nosso Pai que está em secreto, e o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. Aqui tem mais uma pedagogia que eu trouxe, um recadinho curto de Rossandro, sobre essa identidade de encontrar Jesus no deserto. Pode colocar. Às vezes nós precisamos voltar ao deserto para se reconectar com Deus. Sim, desertos não são lugares para a gente morar, um lugar de passagem, mas também são incontornáveis, inevitáveis. Eu costumo dizer que no deserto ninguém vai com você. No deserto, suas companhias lhe deixam. No deserto, seu currículo não serve de absolutamente nada. No deserto, sua conta bancária não lhe ajudaria, mesmo que tivesse um caixa eletrônico, mesmo uma urna para você sacar, nada você poderia fazer com o seu dinheiro. No deserto, seus amigos influentes não podem fazer nada por você. Ninguém vai com você no deserto, nem Deus, porque Ele está lá te esperando. Para te lembrar o seu compromisso com Ele, não com o mundo. Todo dia te seduz e te encanta numa profunda ilusão, na Matrix. E muitas vezes o Pai apaga todas as luzes, desliga todos os celulares, tira todas as notificações do mundo, para que a gente possa se encontrar novamente com Ele, num sentimento total de desprovimento, de sentimento de vulnerabilidade, e se ver ao mesmo tempo tão pequeno, em meio a um deserto tão grande, se sentindo como qualquer uma partícula de poeira daquela areia, mas ao mesmo tempo descobrir que ainda assim é amado de forma única e exclusiva por Deus, que te conhece antes de você chegar no ventre da sua mãe. No deserto você percebe ao mesmo tempo quão pequeno é diante do mundo, mas o quão grande é diante do amor do teu Deus. Por isso, que nós possamos, sempre que necessário, voltar ao deserto para se reconectar com a nossa verdadeira essência. Resumiu tudo. E qual é a grande vantagem? Quando a gente enfrenta o deserto e a gente não está amparado espiritualmente, esse deserto vai ser pior. Não tem a menor dúvida. Quem não está se aproximando de Deus, ao enfrentar qualquer problema, vai sofrer mais. Portanto, nunca mais seremos os mesmos depois da dor. Por quê? Ressignificamos a vida e os conceitos. Voltamos para a realidade mais forte. Vai perguntar a alguém que se curou de uma doença, se ele não está mais pronto para encarar a situação. Vai perguntar a um casal que estava à beira da separação e os dois se reconciliaram, se eles não confiam mais um no outro. Nos espiritualizamos de uma maneira diferente. Qual? Buscar sair da caixa, da bolha. Assumimos nossa humanidade / fragilidade. E aqui é a busca do encontro. Agregamos conhecimento que nos liberta. Tomamos conhecimento da vida após a morte. Entendemos que não temos o controle de tudo. E Deus está em nós, ou seja, através da nossa centelha divina. Aqui eu trago outra pessoa que eu sou bastante eclético. Eu não sou daqueles que acham que quem vem para o Espiritismo, está aqui todo domingo e terça, como eu estou, vai ser salvo. Não. Se você daí para fora continuar sendo o que é, não se preocupe não, que não vai não. A mudança ela é intransferível. Gosto muito desse padre, quem não conhece, o nome dele é Padre Fabrício, e é nessa pegada que eu entendo que ele trata muito bem o nosso lado espiritual. Pode colocar. Primeiro, a gente precisa entender que tudo que Deus fez, Ele fez bem feito. Isso aqui é o selo indelével de Deus. Ele viu que era bom e muito bom. Portanto, eu queria dizer assim, de uma forma muito direta, concisa e objetiva: você nasceu para dar certo. Não acredite nos círculos de negativismo, de pessimismo, de derrotismo. Não acredite nos círculos que negam o teu valor, a tua dignidade ontológica, a tua grandeza. Eu gostaria que você não se esquecesse que há uma centelha divina dentro de você, há uma vida divina dentro de você, há uma força eterna, uma força celestial dentro de você.
E essa força, ela te capacita diuturnamente, ela te potencializa todos os dias. E te diz uma coisa: o poder que há em você é muito maior do que os problemas que existem diante de você. A capacidade que há em ti é muito maior que as dificuldades que há diante de ti. Portanto, não desista. Quero até num trocadilho popular dizer: diante de Jesus, de joelhos, mas diante dos problemas, em pé. Não inverta a ordem dos fatores. Aqui, a inversão da ordem dos fatores altera o produto. Diante de Jesus, de joelhos, mas diante dos problemas, em pé. Tenha certeza, quem tem fé, alcança o que quer. E quem tem fé, permanece em pé. A tribulação passará. Tudo passa. Só Deus não passa. Só o amor não passa. A paciência tudo alcança. Tudo passará e a vitória chegará. Os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria, porque Deus quer, Deus pode e Deus faz, e Deus vai fazer maravilhas na sua vida. É um fechamento assim que eu quero trazer, mostrando que outras religiões, elas têm muito a nos ensinar. A gente não pode repetir o que algumas pessoas fazem de criminalizar, algumas instituições, às vezes por nem conhecer, mas às vezes o deserto bota ela para vir aqui, para testar o orgulho dela. Eu finalizo agora pedindo a que cada um possa olhar para esses olhos aqui, ó. Só por 30 segundos, e em seguida, Yuri, quando eu der o comando, aí você vai colocar o play, tá? Essa letra, quando ela começar a tocar, você está olhando para cá, continue olhando para cá. Você vai pensar no principal e maior problema que você está carregando nesse momento. Marcos, não é só um não, é uma carrada. Pronto. A gente está carrada. Escolhe aquele que mais te incomoda agora. Quando a música tocar, você vai fechar seus olhos e vai fazer isso que a palestra está propondo. Que Deus quer que a gente se entregue a Ele. Tá certo? Vamos fechar nossos olhos agora. Pode colocar, Yuri. Tá chorando porque se você tem que cuida de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os
gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Gratidão a todos, Marquinho, em nome de todos, nos abraçamos com seus ensinamentos. Quantas vezes nós se encontramos na solidão de si mesmo, no meio de uma grande multidão, se achamos só. Esse é o nosso deserto. Que todos se sintam abraçados por esse dia de hoje. Leve esse presente no seu coração e preencha com tua prece de amor e virtude. Peço a Marquinho para completar através da prece para cada um de nós. Se você desejar, feche os seus olhos. Quero aqui agradecer por toda essa caminhada neste ambiente de luz, de paz, de conforto e, sobretudo, de esperança. Sabendo que é aqui onde a gente pode depositar nossas emoções e ter a certeza de que a gente não está só. Mesmo às vezes tentando tergiversar das situações e dos desertos emocionais que nos querem empurrar ao abismo, mas que a nossa vinda possa ser um instrumento de paz interior e da certeza da vitória. Agradeço a todos os irmãos em Cristo que fazem este ambiente, em nome de Eudes e Iraídes, que são os diretores desta casa, a todos os que nos assistem no plano espiritual, em nome de Dona Isanete, a Baiana, enfim, seu Zé Grosso, todos, Dr. Jarbas, que tanto tem produzido auxílio, Gabriel, a todos aqueles que aqui procuram. Que mais pessoas que precisam ser curadas possam vir para cá e que cada vez mais os trabalhadores desta casa se sintam fortalecidos para continuar este brilhante trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus, e agora vamos se organizar para receber o passo magnético e que cada um se ligue no seu problema, na sua fé, para nos ajudar também. O silêncio é muito importante, viu? E aquele abraço a todos.